Olá, boa tarde, mais uma vez. Nós vamos iniciar hoje mais uma live para dar continuidade ao nosso projeto de trabalho. Sejam todos bem-vindos. Nós somos da comissão OAB Vai à Escola da subseção de Nilópolis. Eu sou a doutora Angélica, sou presidente da comissão e estou aqui hoje para apresentar para vocês algumas informações a respeito da nutrição saudável nesse período da pandemia, porque a gente sabe que nessa quarentena, nesse isolamento social, há muitos de nós, que eu me incluo nisso, claro, né, nós ficamos um pouco mais ansiosos, estamos mais em casa e nesse período a gente acaba recorrendo com mais frequência à alimentação, à comida, para saciar as nossas ansiedades realmente, né? Então, nós vamos daqui a pouco dar início, estou só esperando a nossa querida Nutri entrar, tá? E assim que ela entrar, a gente vai fazer o convite. Olá a todos, enquanto isso eu vou acenando para vocês, Fabrícia, doutora Cristiane, Ludson, dona Nilza, querida, e Camila, seja bem-vinda, está sempre aí presente com a gente, muito obrigada, querida. E então nós vamos falar sobre essa necessidade da gente ter uma alimentação saudável, né? Lembrando que no mês passado nós fizemos a live com a endocrinologista, a doutora Monique Flores, que já falou também para a gente a respeito da gravidade da obesidade infantil, né? Então nós que somos os adultos, mães, pais, temos que nos responsabilizar, né, sobre essa possibilidade, né, que hoje em dia está muito mais frequente, essa questão da obesidade, tanto no adulto quanto na criança, né, mas o que antes não existia, né, no universo infantil, hoje está bastante frequente, né. Olha, a nossa Nutri entrou. Lá, doutora Lilian, vamos começar com ela então, tá bom, gente? Vou fazer o convite aqui para a doutora Lilian para continuidade na nossa conversa. Doutora Lilian, estamos só aguardando a doutora aceitar o convite. Olá, seja bem-vinda. Tudo bem, Oi, Angélica. doutora? Tá, Boa tarde. Então, nós tá me estávamos... ouvindo bem? Estou ouvindo bem, sim. A doutora está conseguindo me ouvir bem? Tô sim. Graças a Deus. Então vamos lá, nós estávamos adiantando, informando a necessidade de uma alimentação saudável e nada melhor do que uma nutricionista para falar com a gente sobre esse assunto, né? E a gente vai entender também que hoje em dia tem muita gente que ainda tem essa, esse preconceito, essa ideia de que eu vou na Nutri, ela vai passar só aquela torradinha com queijo Minas, né? Que é o que muita gente a gente escuta falar. Então, vamos primeiro fazer a apresentação da doutora Lilian. A doutora Lilian Rangel, nutricionista, formada pela Faculdade de Medicina do ABC. Ela é pós-graduada em nutrição esportiva, né? Então, tem muita experiência e muita informação para passar aí para a gente, né, doutora? Então, vamos começar, doutora. Fala para a gente um pouco sobre as quatro leis da nutrição, para poder fazer uma introdução para a gente conhecer o que é essa nutrição. Sim, sim. Lá em 1937, o Pedro Escudeiro, ele separou, na verdade, 4 leis para gente. Que ela diz o seguinte: a primeira lei é com relação à quantidade. Então, a quantidade que a gente consome, ela deve ser necessária para manter o nosso equilíbrio energético, né? Ah, A sim, segunda lei interessante. é a da qualidade. Então, a gente tem que tentar, ao máximo, incluir todos os nutrientes. Hum, Os lipídios, quanto os micronutrientes, que são as vitaminas e os minerais. A terceira lei fala sobre a questão da harmonia.
Então, a gente tem que, querendo ou não, ter um prato harmônico. A gente não pode ter muito de uma coisa e não ter outra. Então, tem que ter proporções adequadas. E a última, quarta lei, é com relação à adequação. Então, a alimentação, aí já responde, essa lei, eu acho ela muito boa, porque ela responde várias perguntas, né, que geralmente as pessoas fazem. Que a alimentação tem que ser individualizada. Então, essa quarta lei já responde muita coisa. Então, eu posso pegar, às vezes, a dieta da vizinha. É verdade, né? A gente Ou então manda só um membro da família, vai você na nutricionista, né? E a gente vai e faz parecido, a gente come todo mundo junto, até porque a gente vai fazer alimentação em casa, como é que a gente vai cozinhar várias coisas diferentes, né? Então a gente acaba adequando também a alimentação da família em cima daquela dieta que a pessoa tem, né? Sim, sim. Mas aí, assim, mesmo a gente usando, às vezes, os mesmos alimentos, a quantidade é diferente. Às vezes você precisa de mais de um tipo de vitamina do que o outro. Então, assim, querendo ou não, Uhum. essas quatro leis da nutrição, ela já é bem importante. Eu queria só perguntar às pessoas que estão assistindo se estão sentindo alguma coisa travando a conexão, porque para mim às vezes está sumindo a fala da doutora Lilian. E aí tem certas coisas que eu não estou conseguindo compreender. Tá? Alguém pode ajudar respondendo? Doutora Lilian, está sentindo alguma dificuldade na conexão? Ou está acompanhando bem para você? Não, para mim tá bom, mas já tem. Mas está. Eu não estou conseguindo. Eu não estou conseguindo te ouvir direito, sinceramente. Aí algumas explicações do que está falando, eu não estou conseguindo compreender, mas está travando tudo, ou está travando o meu, ou está travando o da doutora Lilian, só para a gente ter noção do. Porque senão, doutora, eu ia te pedir, se for o caso, se a senhora pode retornar, que aí a gente tenta reiniciar a transmissão. Tá? Eu acho que eu vou fazer isso, gente. Vamos lá, doutora. Vou Vamos. fechar aqui, você vou esperar o convite. Tá. Vê se consegue retornar. Bom, desculpa, eu peço desculpas pela transmissão. Nós tivemos uma dificuldadezinha com a transmissão e a conexão da doutora Lilian, mas ela já vai voltar já, tá, gente? Para a gente dar continuidade. Muito obrigada aí pela participação de todos, pelas respostas. Estão todos sempre bem atentos e respondendo aí bem de imediato, né? Para a gente ficar bem antenados. Só vou aguardar então a doutora Lilian retornar. Doutora, vamos ver se ela consegue agora, tá? Olá, Marcelo. A gente vai aguardar a doutora Lilian retornar. Voltou, doutora. Vamos ver Então vamos ver se a se a qualidade gente. da internet. De verdade. Mas vamos tentar aqui novamente. Então, vamos fazer um resumo aqui das 4 leis, né, que a gente estava iniciando. A primeira é a lei da Nós temos, não tem bem uma ordem, mas tem a lei da quantidade, da quantidade, qualidade, harmonia harmonia, e adequação. adequação. Então, e é o que a gente realmente identifica quando a gente vai na nutricionista, porque se faz toda aquela preparação, aquelas perguntas necessárias, até porque vocês precisam saber qual é o interesse da pessoa.
né? É manter a alimentação, trocar. Tem muitas pessoas hoje em dia que estão fazendo a troca da alimentação para a vegetariana, para o vegano, né? Então você precisa fazer uma substituição de forma saudável para que a pessoa possa não ter falta de determinados alimentos, como a própria proteína, né? Que é mais fácil, facilmente encontrada na carne do animal, mas, né, nada melhor do que o nutricionista para fazer essas modificações e adequações, né, doutora? Então, vamos lá. O que que seria, então, uma alimentação saudável? Seria essa junção dessas 4 leis, é isso? Isso, seria exatamente isso. Mas aí a gente ainda vai um pouquinho a mais. Então, a gente tem que fornecer energia suficiente para você se manter. Então, assim, uma das perguntas que eu mais recebo, né? Ah, eu quero emagrecer, tal alimento engorda, emagrece. Para emagrecer, a gente tem que fazer toda uma investigação de como está a sua rotina, como está a sua alimentação, e a partir disso a gente diminuir um pouco. Então, a gente vai diminuir o fornecimento energético. E com isso a gente tem o Hum, emagrecimento. Então, uma alimentação adequada, ela tem que te fornecer energia. Ela também tem que fornecer os macro e os micronutrientes. e o que seriam esses macro e micronutrientes que a gente Os traduz macro, para a gente? eu falei antes, mas estava travando. Eu não sei se vocês chegaram a conseguir a É, ouvir. Mas os macronutrientes são o que a gente mais ouve, né, falar, na verdade, que é o carboidrato, a proteína e o lipídio. Esses são os macronutrientes, né? Porque eles são sim. maiores, né? Então, mais abundantes para a gente também na nossa alimentação. Os micronutrientes já são as vitaminas e os minerais. Então, assim, além de tudo isso, não adianta eu querer forçar. Então, eu também tenho que respeitar, né, sempre que possível, a preferência de cada pessoa, os hábitos culturais dela e as condições Uhum. socioeconômicas. Então, às vezes, Isso é eu verdade. recebo muito, exatamente, eu recebo muito paciente que fala assim: ah, de manhã eu não ligo, não tomo café da manhã ou não como pão, mas eu gosto do meu cuscuz. O cuscuz já é um hábito cultural, É. entendeu? Então, assim, eu querendo ou não, também tenho que fazer toda essa parte. Então, quando o paciente chega, que nem você falou, eu tenho que fazer toda uma investigação para saber como que é a rotina, o histórico de, às vezes, dos exames, de sono, do intestino. Então, assim, são várias perguntas. Às vezes, não, uma consulta não dá para fazer tudo, porque senão fica aquele questionamento que não acaba Imagino. nunca, mas pelo menos o básico para a gente conseguir montar uma estratégia ali naquele primeiro momento para chegar no objetivo, né, que a pessoa chegou lá no consultório para ter. Então, pode ser uma perda de peso. Nutrição, ainda bem, não é só essa questão de perder peso, né? Atualmente a gente reduziu muito, né, a questão de ir a nutricionista só para, ou se você está querendo perder peso ou se você tem realmente alguma doença já associada, então às vezes um diabetes, uma pressão alta. Na É verdade, a verdade. nutrição, Para não mim sei se travou vocês de estão novo. conseguindo me ouvir. Travou um Travou, né? pouquinho. Então, para mim, a nutrição seria aquela Tá travando um matéria pouquinho. essencial de se ter. Voltou? Acho que voltou. A nutrição, para mim, seria uma das matérias essenciais de se ter na escola. Então, assim, desde Hum, alimentos, aprender a escolher de forma mais. Ter poder de escolha, na verdade, né? Porque muitas do que a gente vê hoje é essa questão do que a gente. Ah, eu sempre fiz dessa forma, minha mãe sempre me deu dessa forma, ou eu sempre alimentei meu filho dessa forma e não morreu. Graças a Deus, a é. intenção não é matar ninguém, não. Eu escuto muito isso, né? Tem muita gente que fala, né, que antigamente não se tinha essas diferenças todas, né? Fala, meus avós sempre comeram manteiga, açúcar e nunca tiveram problemas, né?
já morreram já com seus 90 anos, né? E a gente fica aqui nessa dificuldade toda. Hoje em dia é óleo de não sei de quê, óleo de não sei das quantas, a troca dos açúcares, né? E a gente vai entrar justamente nessa, nessas escolhas, né? Porque, como a doutora falou, né, nós temos os macro e os micro-organismos e sabemos que o nosso nutriente, no caso, né? Sabemos que o nosso organismo ele produz algumas coisas e outras ele tem necessidade de uma suplementação, né? Porque se a gente não tiver isso vindo da alimentação, a gente pode ter alguma falência, né? Alguma dificuldade, alguma doença, acarretar alguma doença. Até, né, meu marido está aí assistindo, minha sogra, com essa questão do sódio, que todo mundo sódio faz mal, tirou tanto sódio que ela passou mal por falta de sódio, né? Então, assim, a gente fica naquela neura, né, de tira o sódio, essa bebida tem muito sódio, essa alimentação está com muito sódio, tira o sal, faz não sei o quê. Então, a gente acaba, né, não conseguindo contrabalançar a nossa alimentação por conta própria, até porque a gente não é nutricionista, né? Nem todos somos, né? Então, doutora, eu queria que a senhora pudesse explicar para a gente essa questão da necessidade da suplementação, né? Primeiro, a natural, para a gente depois entrar nessa questão da fitness, né? Desses outros produtos que têm sido vendidos aí em larga escala no mercado, muita gente compra, né? E compra, sabe-se lá, a como, né? E o que isso pode responder no nosso corpo, né? Quais são as indicações e contraindicações que a gente pode ter. Então, basicamente, suplementação, ela é o nosso último caso, vamos assim dizer. Só que atualmente a gente já entra, né? Às vezes muita gente já chega no consultório com vários tipos, né, de suplementação e às vezes de forma totalmente desnecessária. Então, eu sempre Sim, falo para os meus imagino. A gente tem que ter fazer cuidado com essa moda, né? Na verdade, né? Eu acho que isso virou muita moda, né? moda, muita moda. Assim, o que a gente tem que fazer, o que eu sempre falo para os meus pacientes, é comer, tá? Porque dos alimentos a gente consegue pegar basicamente todas as nossas vitaminas. Tá travando de novo, doutora. Eu não estou conseguindo te ouvir. Você pode me avisar quando voltar? Voltou? Tem hora que agora, por exemplo, eu escutei você perguntando se podia falar quando voltasse, mas a sua imagem ela está um pouquinho nublada, mas dá para te Travado. ouvir. Vamos lá de novo. Vamos lá. A questão, então, da suplementação. Que a gente consegue conseguir pela alimentação, né? Se a gente comer. É a porta principal. Então, às vezes, muita gente chega lá com vários suplementos para ver se, com alimentação, a gente consegue. Travou de novo. Eu não estou conseguindo te ouvir, doutora. É. Travou sua imagem. Agora. Aí volta. Depois que a gente fala que travou, aí a senhora volta tranquila. Agora travou de novo. Sua imagem está parada, agora para mim está carregando. Tá com um delay, na verdade, na transmissão, né? Tá um pouquinho. Tá um pouquinho lento e às vezes aí sua imagem trava e a voz entra, mas depois sai, aí entra atrasado, aí eu não estou conseguindo acompanhar. Tá. Será que vai? Então vamos. A
Acho que não. Para mim não voltou, não. Vamos. Quer tentar entrar de novo? E agora? Vai? Vamos lá, vamos lá. Oba! Vamos. Ai, tá travando, que pena. Ai, tá aí, trava, volta. Não Eu tô. vou sair do. Vamos lá, doutora, vamos Voltamos? tentar reiniciar para ver se a gente consegue tentar sair e voltar. Esse assunto Eu, estava tão bom. na verdade, eu tirei o Wi-Fi e coloquei no 4G. Vê se melhorou agora. Eu acho que sim. Pelo menos agora ficou constante. Vamos É, tentar? vamos tentar. Ai, que ótimo! Então vamos lá, vamos voltar. É, A gente tem vamos, tanto assunto, estava tudo tão bem. Vamos lá. então, que nem eu estava falando da questão da suplementação, a primeira coisa que a gente tem que fazer é se alimentar de uma forma balanceada, que entra na questão de um profissional, um nutricionista, te indicando o melhor caminho. Quando a gente vê que, às vezes, através de um exame ou alimentação, a gente não vai conseguir chegar em determinados nutrientes, aí sim a gente entraria com algum tipo de suplementação. Ah, Uma das entendi. por agora, né, que na verdade a gente está com uma deficiência muito grande na população, é a questão da vitamina D. Porque antigamente, querendo ou não, a gente ficava mais tempo exposto, a gente fazia É, atividades, ah, era na praia, era caminhando num parque. Agora a gente, querendo ou não, passa, ainda mais agora na quarentena, né? Agora, literalmente, verdade. sei lá, 18 horas do nosso dia dentro de local fechado. E quando a gente vai para casa já está de noite, às vezes quando a gente sai para o trabalho também ainda está de noite, então a gente não tem esse contato com a luz solar. Então, essa vitamina É. D é uma das vitaminas que a gente vê uma deficiência assim, realmente bem grande na população. Não significa que a gente vai sair suplementando ela sem fazer um exame, sem fazer um histórico, né? A questão do histórico alimentar. Por quê? A gente, pela alimentação, a gente consegue. Eles são dois fatores, né? Então, a gente tem a alimentação e a exposição solar, porque não adianta a gente só consumir também os alimentos fonte da vitamina, dessa vitamina D, que é o exemplo que eu estou dando, e não ter essa exposição segura ao sol. Então, às vezes, não A- necessariamente precisa entrar com suplementação. Agora é minha vez, né? Porque eu faço Ah, suplementação de vitamina D. Então vamos para a consulta com a Nutri. Que alimentos são esses que a gente. Que alimentos são esses que a gente consegue vitamina D? Que essa eu não conheço. leite, leite derivados, ovos, esses são as Ah, é? principais fontes que a gente tem, sim, de vitamina D. Ah, As que principais bom. fontes. Aí a gente, querendo ou não, no nosso dia a dia, exatamente fabrica, né? A vitamina Fabrícia, D, né, ativada, né, pelo a sol. gente, a gente tem, na verdade, a produção endógena que fala, né? Então, de forma traduzida, é o quê? A gente faz a própria vitamina. E consome. Só que às vezes não é É, necessário, não é a quantidade necessária. A gente precisa ou de suplementação e às vezes do sol, né? Sol é o mais fácil, né? Alimentação é e sol. verdade. Mas a vitamina D, o organismo produz? Que já, assim, não lembro dessa. O Sim, sim. organismo consegue produzir? Ela consegue produzir. Na verdade, é mais ou menos 2 gramas por dia. 1 grama o nosso próprio corpo produz e 1 grama a gente, na verdade, consome de fatores externos, então alimentação. Ah, Só que a gente legal. precisa, na verdade, dessa ativação quando é fator via essa alimentação. Então, É, e às vezes o nosso consumo não está adequado, ou tem alguma coisa desregulada que não deixa realmente fazer essa conversão, né, é da vitamina verdade. realmente ativa no nosso organismo.
Então, assim, suplementação só em caso de realmente necessidade. Tá vendo? Olha só, né? A gente fica pensando, aqueles minerais, né? Que a gente sempre vê propaganda daqueles complementos, né? Não sei se chama só de vitaminas, né? De A a Z, né? Que já vem um monte de componentes dentro de uma cápsula, né? O que a gente tem dessa necessidade? É necessário, depois de uma certa idade, por exemplo, né? Que quem já está depois do isenta, né? Como é que a gente precisa fazer essa suplementação ou realmente a gente consegue, como a doutora está falando, através da alimentação? Então, aí no caso, independente, né, da idade, realmente, quando a gente fica com os idosos, realmente necessitam de uma quantidade diferenciada de alguns minerais como o cálcio, por exemplo. Mas não necessariamente a gente já vai entrar com uma suplementação direta. Então, esse de A a Z, ele é ótimo para quem não come nada, para quem às vezes não come legumes e verduras, não gosta de nada, sabe aquelas pessoas que têm uma alimentação bem restrita, né? Então, às vezes, mesmo passando com vários profissionais, mesmo passando por uma reeducação, tem aquele, às vezes, até um paladar infantil que a gente chama. Né? Isso que eu ia até perguntar, né? Adolescente, que é muito... Isso que você está retratando, a gente vê os adolescentes, né? Eles não comem nada, não gostam de nada, eles só comem bem se for bobagens, né? Fast food, pizzas, essas coisas nesse sentido. Mas alimentação mesmo, não adianta fazer comida. Essa semana até fiquei... Estava aqui impressionada até com o meu prato. Arrozinho, saladinha de lentilha com um franguinho grelhado. Eu falei, vou tirar foto e vou mandar para a Lília. Mas fiquei com vergonha, não mandei não. Pode mandar, pode mandar. Mas, assim, principalmente a questão do adolescente, a gente tem que sempre ter essa questão de estratégias, né? Então, não necessariamente você precisa comer, porque às vezes o alimento causa uma certa repulsa. Então, tem gente que não gosta de uma certa textura. Sim. Então, você tem uma estratégia de forma que você consiga incluir naquela rotina daquele paciente, daquele adolescente, adulto, idoso, né? E consuma. Então, às vezes, assim, não gosta, às vezes, de comer uma folha, uma couve, nem refogada, nada. Sim. Mas embatido no suco. Às vezes fica interessante, né? Mas às aquela cor verde, né, Ana? Tem gente que gosta. Exatamente. Aí a gente pode fazer o quê? Eu não gosto do verde. Poxa, pega um suco antioxidante aí cheio de vitaminas, que geralmente a gente puxa ele para um pouco mais para o roxo. De repente agrada mais, né? E esse visual, ele faz muita diferença, né, doutora? A gente montar um cardápio um pouco mais atrativo visualmente. A gente come com os olhos, né, como dizem, né? A primeira porta, né, que é quando a gente olha para o alimento, a gente tem que ter essa vontade, né? Então, a gente tem os dois tipos de fome, basicamente, que é a fome psicológica, que é aquela, estou com vontade de... E a fome fisiológica. E a fome fisiológica, é aquela quando a gente está com fome, a gente vai comer até pedra se deixar. Então, a gente tem basicamente esses dois tipos de fome. Então, assim, você tem que olhar para aquela comida e a comida tem que ser atrativa, é a primeira porta. Então, se você, às vezes, faz palitinho, que a gente estava falando, eu não gosto muito de cenoura ou de batata doce, de inhame, tenta fazer ele assadinho em forma de palitinho, para criança formar desenhozinhos, né? Então, brócolis vira uma árvorezinha. Então, assim, são todas estratégias para que o prato ou o suco fique de forma atrativa para a gente, né? A alimentação não é para ser uma coisa ruim, na verdade, a gente precisa comer. Verdade. Mas e essa questão que a doutora falou, que essa suplementação do A a Z, né? Nesses casos, dessas vitaminas que já vêm pré-prontas, né? Que a gente compra em farmácia, que costuma ser para quem não tem uma alimentação saudável, né? Mas isso é indicado, então, para adolescente ou não? Porque eles não têm alimentação saudável. Aí, no caso, tem que ser bem específico e avaliado, porque, assim, principalmente, corre o risco do excesso.
Então, lá, quando a gente vai olhar o rótulo dessas vitaminas, é quase 100% de tudo. E a gente não precisa de uma cápsulazinha que tenha tudo, né? Então, de ter um pouquinho pela alimentação, e às vezes um pouquinho, que nem, vou dar o exemplo aqui do selênio, né? Que está presente nessas vitaminas, e ele em excesso causa toxicidade. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado. Então, às vezes, o mais interessante fez um recordatório, passou lá, um adolescente, passou comigo, a gente faz um recordatório da alimentação dele. Aí eu vejo que, olha, pode ser que a gente tenha deficiência, certos tipos de deficiência. Ou alguma, né, tipo, eu tô com falta de disposição, então eu já sei que tem uma vitamina específica relacionada para isso. Então é mais fácil a gente fazer, às vezes, manipulado, né, com as regulamentadas, né, pela Organização Nacional da Saúde, porque a gente também tem diferença. Esse suplementação de AZ, tem muitos que está registrado como remédio, como medicamento. Olha só. Não prescrever medicamento. Então, assim, a gente tem uma certa dose que podemos realmente pedir a manipulação. A partir disso, só com o médico. Então, entraria como dose medicamentosa. Então, aquelas pessoas que fazem uma alimentação dentro daquela linha das 4 leis, né? Que tem um pouquinho de cada, né? Tanto a fruta está adequada, está dentro da quantidade, da qualidade, ela não precisa, né? Porque muita gente não precisa. Só que às vezes depois de uma determinada idade. Mas aí teria que ser avaliado, né? Então, teria que se fazer exame de sangue para saber dentro dessa... quais são os nutrientes, quais são essas vitaminas que estão ausentes no organismo, ou baixo, né? Para poder fazer uma suplementação específica e não tomar um combo, uma bomba energética aí de vitamina, de tudo ao mesmo tempo, né? Exatamente, porque a gente corre o risco da questão que nem eu te falei, né? O Centrum ele é medicamento, então ele está registrado no nosso organismo como medicamento, então eu não posso prescrever Centrum. Então, não é que faz mal, né? A gente tem que tomar cuidado com o excesso. Então, às vezes, a gente tem uma alimentação balanceada. Se a gente tem uma alimentação balanceada e ainda coloca mais 100% de vários outros vitaminas, exatamente, a gente pode estar realmente forçando o nosso organismo a eliminar, né? Então, acaba virando uma toxina. Então, se você precisa de uma certa quantidade, uma gramagem lá por dia, e você consome o dobro, o triplo, é mais trabalho para o seu organismo. Até porque você já está consumindo, né? Você consome na alimentação e ainda vai colocar por cima aquela dosagem que vem do medicamento. Exatamente, né? pode ser, né? E a gente, por falta de conhecimento, a gente não sabe quais são todos esses de A a Z, quais são todos esses elementos que tem ali dentro. E a gente vai ficar olhando um por um. Exatamente. Né? Assim, lá tem muita vitamina C. Vitamina C, querendo ou não, não é uma das vitaminas que tem problema, né? Porque ela a gente realmente precisa consumir todos os dias. Mas, às vezes, com as frutas que você consome no dia, ela já consegue 100%, às vezes até 150%. Então, não tem necessidade. Então, aquela aguinha de limão básica no de jejum da manhã. Que tem muita gente que gosta, né? Um limãozinho ali em cima, alguém perguntou da couve com feijão. Você pode fazer batido, você pode fazer separado no prato. Então, assim, são alimentos, o que a gente, infelizmente, está atualmente, né? A gente tirou a questão do alimento, então arroz, o feijão, e conversa só sobre nutriente. A gente não precisa conversar só sobre nutriente, a gente precisa conversar sobre alimento. Então, que é o que a gente come, que a gente vê, né? Porque a gente não sabe o que tem... Quem não estudou, né? Não, a gente não sabe o que tem atrás do alimento. A gente tem que saber o que a gente precisa comer. Né? Vamos voltar para o velho arroz, o velho e bom, né? Arroz e feijão. Velho e bom, pode chamar arroz e feijão. Eu adoro, eu não abro mão, adoro arroz e feijão, me faz muita falta quando não tem. Eu acho bonitinho que às vezes o paciente chega na sala e fala assim, Nutri, não tira meu arroz e feijão. Eu falo, também peço, não tira não, porque eu não sei comer sem isso. Eu vou tirar, não tiro nada. Né? Inclusive nessa questão que você falou que a gente às vezes come até, né, tem a fome da... você usou uma expressão, né? Tem aquela que a gente come com a vontade
e a outra é a fisiológica, né, a da necessidade, né? Isso a gente sente muito, né, que são algumas perguntas que vieram da internet, né, que a gente abre aquele quadrinho da Tirem Suas Dúvidas, aí vem algumas perguntinhas por lá, né? E eles estavam perguntando sobre essa questão do açúcar, né? Porque o açúcar é uma dessas coisas que a gente fica naquela dificuldade, assim, eu tenho uma dificuldade enorme de tirar açúcar da minha vida, não consigo. Mas toda vez que vai nutricionista, a primeira coisa que fala é que tem que tirar o açúcar. Olha, que sofrimento. Então, assim, o ideal é o quê? A gente tem formas melhores, né? Tem açúcares que têm uns nutrientes melhores. E a questão que tem muita gente que pergunta também, né? Se açúcar vicia, se chocolate vicia. Não é que vicia, vício é uma palavra muito forte, né? Você não vai ver ninguém na rua vendendo 1 quilo de açúcar, né? Como troca. Meu Deus, eu quero 1 quilo de açúcar. Não é isso. Então, é uma palavra muito forte. Mas é o quê? É exatamente essa questão da fome psicológica, que a gente tem uma região chamada de região hedônica, que está ligada com essa questão de recompensa. Então, então não é vício, é recompensa, é uma memória. Então, o nosso cérebro tem uma memória com relação a essa comida. E o que eles fazem, né? Geralmente, esses alimentos ultraprocessados, eles são palatáveis, ou seja, eles são gostosos. Então, eles colocam basicamente 3 ingredientes, que é o açúcar, o sal e a gordura. Então, nosso corpo, quando tem contato, que começa aqui na boca, né, as papilas, já vai ativar uma região no nosso cérebro que lembra disso. E não necessariamente precisa ter também, porque o pessoal fala na questão do vício, né? Porque não precisa você necessariamente ter contato, você não precisa estar ali comendo. Se você lembrar, você já vai ativar que aquele tipo de alimento, então, às vezes, o açúcar que você falou, o doce, ativa essa região e você tem aquela sensação boa. Sim. E tá? que então, realmente... E às vezes, assim, eu confesso, assim, estou falando de mim, né? Eu tenho essa sensação da abstinência quando eu não como doce. Assim, determinada hora do dia começa a dar uma certa até ansiedade. Eu tenho que comer um doce, tenho que comer alguma coisa. Às vezes, quando tem alguma coisa que eu possa substituir por alguma coisa mais saudável, eu até como, mas a maioria das vezes eu vou pro chocolate. E é o que me sacia. O que aí, na verdade, a gente pode... São duas coisas, né? Uma, que às vezes você pode estar precisando realmente cuidar do seu intestino, né? Então, assim, está realmente ligada, porque a nossa produção do hormôniozinho do prazer, a maior parte dele, que as pessoas acham que é só no cérebro, está lá no intestino. Então, a gente tem essa necessidade desses tipos de alimentos. Como? Como? Às vezes primeira coisa, às vezes é cuidando, tratando esse intestino. O segundo qual o período que você sente? São todos os dias depois da comida, ou às vezes é na TPM. Então, assim, e o que eu falo, né, às vezes até para meus pacientes, eles ficam estranhando, né, tipo, Nutri, porque, assim, se você sentiu vontade de um brigadeiro, vamos lá, uma vez por mês, uma vez por semana, uma vez por mês, você sente vontade daquele brigadeiro específico, né, tá, com vontade de comer um brigadeiro. Enquanto você não come o brigadeiro, o seu corpo, o seu cérebro, ele não vai desligar enquanto não conseguir aquilo. Então, aí você pode comer, o pessoal, né? Aí você coloca uma banana com canela, você coloca, vai enganando, só que não é o que ele quer. Você vai comer a casa inteira até chegar no brigadeiro que você queria. Então, não pensa. Não é todo dia, que aí todo dia realmente é uma questão mais clínica, né? Que pode estar direcionada, ligada à questão do intestino, né? Enfim, fatores emocionais. Mas essa questão, você vai comer a casa toda e não vai parar até você consumir aquele alimento. Então, às vezes, não adianta. Olha, você me descreveu. Eu sou exatamente assim. Eu tenho, às vezes eu sinto essa coisa que a gente chama, né, que as pessoas brincam dos chocolatras, né, que a gente tem essa coisa, já tentei trocar pelo chocolate amargo, o próprio açúcar, né? Qual é
questão de que trocar pelo xilitol ou por esses outros açúcares, o próprio stevia, né? O xilitol, por exemplo, ele também, para ele estar granulado e para ele estar refinado, ele não está processado, né? Então, Então, é processado, porém ele é feito das plantas, né? Ele é um açúcar da planta, de uma... Então, assim, ele, querendo ou não, ele é mais natural. O xilitol, ele é muito indicado para quem tem problema de tireoide, né? E realmente para quem precisa de uma reeducação alimentar, para quem está fazendo diabético, né? Então são os mais naturais, stevia, xilitol, eritritol, são os adoçantes, né? Tem parecido com açúcar, mas são mais naturais. Os açúcares, né? Então, assim, o açúcar de coco, o açúcar demerara, querendo ou não, é tudo açúcar. Então, às vezes, sem interromper, né? Mas o próprio açúcar refinado, ele não vem da cana-de-açúcar, ele processa uma planta, né? Ele é ultraprocessado. Então, a gente tem tipos, né, de processamento e do que é. Então, assim, ele, querendo ou não, a gente já sabe que ele é extremamente ultraprocessado. E eu só tiraria, na verdade, a questão do açúcar mesmo em pacientes que, às vezes, diabético, né? Às vezes está precisando perder peso, porque, querendo ou não, ele é calórico, ele não tem benefício, né? Então, assim, aí sim a gente... Então, numa dieta normal, ela não tem restrição. Ela tem que entrar no cálculo, né? Então, assim, por ela ter calorias, por não ter... Ela tem caloria, mas não tem nenhum benefício. Então, ela tem que entrar no cálculo. Então, seria essa questão de calcular mesmo no seu dia quantos cafés você toma. Todos eles têm açúcar. A gente consegue diminuir a quantidade, que às vezes não necessariamente... Se você não é diabético, se você não tem nenhum problema, às vezes, com relação, não quer perder peso, quer só uma reeducação alimentar, a gente consegue manejar. Então, a gente, olha, vou te falar, não tem tantos benefícios, tá? Mas, para o seu objetivo, não tem necessidade de a gente tirar tudo. Ou é um paciente diabético, falar, olha, infelizmente, para você, a gente não consegue deixar o açúcar. Sim. Então, é interessante, às vezes, algum adoçante, ou realmente reeducar o paladar para tomar sem nada. Esse aí é o sonho Nutri. A Cláudia está aqui, né? Falando pra gente que ela consome café sem açúcar, gente. Pelo amor de Deus, eu amo café. Eu sou daquelas que tem que tomar café todos os dias, porque senão a enxaqueca ataca, né? Mas não consigo tomar sem algum doce. Tudo para mim tem que ter alguma coisa doce. Eu já consegui no café tomar o stevia, mas assim, né? Pelo menos nessa hora. Mas em compensação ainda tem os docinhos, assim, pelo meio do dia. Mas vamos lá, doutora, vamos continuar. E a questão continuando pelos açúcares, vieram outras questões relacionadas às frutas, né? Porque frutas têm açúcares, né? E como é que fica essa questão das frutas? Existe alguma fruta que tenha contraindicação? A gente pode comer fruta todos os dias, qualquer tipo de fruta, porque a gente sabe que além de açúcares, tem algumas frutas que têm gordura, né? O próprio abacate, né? Tem alguma coisa a mais. Então, a pergunta, na verdade, que veio é: comer fruta demais faz mal? Né? Aí eu não sei se é só um tipo de fruta ou se é todos os tipos de frutas. Como é que a gente faz esse balanceamento com a fruta? A questão da fruta, ela tem realmente um açúcar, mas o açúcar próprio da fruta, que é a chamada frutose. Então, assim, se você não tem nenhum problema genético com a relação ao metabolismo da frutose, ela não vai te influenciar. Se com exceção a muito, vai depender, né, o que é muito para a pessoa. Às vezes, 3 frutas no dia já é muito para a pessoa. E se a gente tinha uma recomendação de, no mínimo, 3 porções de fruta no dia. Aí se você fala assim, então posso comer todas as frutas todos os dias, vai depender do seu quadro clínico. Então, assim, o diabético, a gente tem umas frutas que a gente dá preferência por ter um pouquinho menos, né, de carboidratos, de açúcar. Então, assim, depende.
Se for diabético, tem que moderar com a frutas, exatamente, né? Então, assim, a gente consegue, que nem o que você falou, do abacate. Então, ele tem um pouquinho menos, né, da questão de carboidrato na sua composição e tem mais gordura. Então, dependendo para quem que é e para qual o seu objetivo, é mais interessante. O abacate de noite ajuda a dormir, é uma maravilha. Ah, é? Às vezes, sim. Às vezes, se você está no processo de emagrecimento, você não pode consumir um abacate inteiro no dia. Entendeu? Porque, querendo ou não, ele é mais rico em gordura, então tem mais calorias associadas a ele. Então, isso também é uma questão mais, não seria nem, talvez, calculada mesmo. Com relação às outras frutas, aí vai depender bastante, mas a gente temos frutas com menos, né, a questão do açúcar. Então, a gente tem abacaxi, a gente tem, às vezes, um kiwi. Peraí que minha gata está atravessando aqui. Participou da live, minha gata. Bem que você falou, né? Que ela é bem capaz dela querer participar. Se ela tiver de bom humor, é capaz de ela participar da live. Ela acabou de passar aqui, né? A aparição dela. Mas, assim, tem as frutas que tem menos, né? Então, tanto a questão de açúcar quanto a questão de carboidrato, né? Então, ela vai ter um valor energético reduzido. Então, seria mais interessante. O que a doutora indicaria para o consumo diário de fruta? Porque a fruta faz bem, né? Sim, no mínimo, seriam 3 porções de fruta, né? Mais ou menos 3 porções de fruta. Isso é uma recomendação. 3 porções da mesma fruta ou com frutas diferentes? O ideal seria fruta diferente, né? Porque aí a gente consegue, em uma, que nem o abacate, a gente tem mais gordura, na laranja a gente tem mais vitamina C, entendeu? Então, assim, a gente consegue ir manipulando, através da alimentação, as vitaminas e os minerais que a gente tanto precisa. Que a gente consegue na alimentação sem suplementar, né, doutora? Vamos fazer a campanha, vamos nos alimentar melhor para a gente não precisar suplementar. Sim, vamos comer, gente, vamos comer. Então, assim, as frutas é essa questão, né? Então, no mínimo, tem essa recomendação, ela é antiga. Então, no mínimo, 3 porções de fruta por dia. Então, o que seria uma porção de fruta? Às vezes, uma banana, uma maçã, uma é suficiente? Uma é igual a uma porção, mais ou menos. Né? Então, são 3 porções, mais ou menos 3 frutas diferentes. Abacate seria, de repente, meio, né? Porque ele é grande, né? Isso, meio, 1/4. Aí vai depender da pessoa, vai depender do objetivo. Entendi. E vamos lá, então, para aquelas famosas dúvidas da moda, né? Que também veio de pergunta. Né? O que é o jejum intermitente? Né, que isso é muito, deve estar na moda de procura, né, de pessoas. A gente vê muito isso em canais de influencers, em redes sociais, né, que eles falam muito sobre essas questões. Né? O que é esse jejum intermitente? Para que ele serve? Qual é a indicação dele? Né? E se é viável a gente realizar? Não, né? Então, o jejum intermitente, como o próprio nome diz, ele tem uma janela em que você fica períodos de jejum e um outro de alimentação, né? A gente tem alguns protocolos então a gente tem protocolos de 12 horas, de 16 horas, a gente que chega até a 24 horas em jejum sem se alimentar. Nossa. Esse é um tipo, só que assim, o que é um jejum, na verdade? O jejum é uma estratégia onde pode ter alguns benefícios, né? Principalmente relacionados com perda de peso ou melhora, na verdade, da queima da gordura. Seu corpo consegue acostumar no longo tempo a ficar por esse tempo, né, sem se alimentar. E com isso meio que força ele, né, a ter uma queima de gordura mais inteligente para gerar energia para a gente. Então, assim, indicado, isso é basicamente o que é, né, o jejum. Então, é uma forma de você... Tem gente falando aqui, Deus me livre, né? Ficar sem comer, né, gente? Não dá, né? Vamos combinar. Eu também, assim, isso vai depender do quê? Às vezes a pessoa consegue, né? Então, tem gente que se adapta bem. Eu sou um tipo de pessoa que eu não consigo realmente ficar muito tempo em jejum.
né? Então, o período de 8 a 12 horas, que é o que a gente já fica mesmo da noite até de manhã. Então, esse é um período pra gente, a gente acaba meio que fazendo sem saber, né? É verdade. Então, assim, é basicamente isso, é uma maneira, um dos protocolos, né, que a gente tem com relação à alimentação. Contraindicações, então, é para todo mundo? Não é para todo mundo, tá? A pessoa então, tem contraindicações, tanto a questão de doenças, né, então, criança, idoso, paciente diabético não é muito interessante, renal. Então, assim, tem essas contraindicações e também tem um outro que está muito associado agora, tem hipoglicemia, exatamente, não pode. Algumas questões, às vezes, psicológicas. Então, tem paciente que, quando fica muito tempo sem comer, quando ele come, ele come em excesso. Então, esse paciente pode acabar, no longo prazo, desenvolvendo uma compulsão alimentar. Olha. Então, assim, exatamente. Então, assim, na hora que a gente está fazendo todo um questionamento, um questionário com o paciente, a gente consegue ter uma noção, né? Consegue perguntar, às vezes, se realmente ele chegou com esse tipo de questionamento pra gente, né? Porque tem gente que fala, mas quando eu fico um tempo sem comer, eu fiquei lá 12 horas, 16 horas. Quando eu vou comer, eu quero comer até a parede. Eu quero comer tudo. E às vezes come coisa gelada, sem nem esquentar. Entendeu? Por causa do desespero, né? Tá ali naquela de saciar, né? Exatamente. Então, a gente tem que tomar cuidado, principalmente com isso. Então, assim, come a casa toda, altera um pouco, né? E essa questão de poder, no futuro, virar uma compulsão alimentar. Isso, para mim, é muito mais perigoso, né? Então, eu consigo, através de outras estratégias, conseguir alcançar o seu objetivo sem você sofrer tanto, né? O jejum, ele não é indicado para todo mundo, porque tem muita gente que sofre realmente com ele. Eu conheço gente que só de atrasar um pouquinho os horários já fica, né, com aquela irritabilidade, né? Eu até consigo ficar sem comer, mas para mim não faz. Mas o que eu sinto mais é por causa da dor de cabeça, como eu tenho enxaqueca, como eu falei, né? Aí ataca um pouco. Mas eu consigo ficar sem comer tranquilamente. Mas tem gente que não consegue, né? Como o Marcelo falou, ele tem hipoglicemia e isso faz mal, né? Porque a pessoa pode chegar a ter até um desmaio, né? Exatamente. E a pergunta aqui, comer melhor não significa comer menos, exatamente. Não necessariamente, muitos pacientes, na verdade, chegam para mim e essa questão quando ele tem acesso ao plano alimentar, ele fala, eu vou comer isso tudo, ainda vou emagrecer. Falo, vai. Porque, na verdade, às vezes a gente acha que consome muito, mas são alimentos que têm uma variação de calórica muito grande. Então, quando a gente ajusta a qualidade dos alimentos, a gente já consegue muitos resultados, sem precisar entrar em protocolos assim tão agressivos que nem o jejum, né? E a gente precisa tirar o carboidrato de uma vez? Assim, por quê? Não, assim, na verdade, a gente estava falando dos macronutrientes, né? Então, a gente tem o carboidrato, proteína e o lipídio. A gente tem uma variação entre eles, né? Que a gente consegue converter isso em alimentação. Os alimentos são mais fartos, né, realmente, na questão dos carboidratos. Mas a gente, através de melhora, às vezes, na qualidade, a gente consegue mudar, não precisa tirar tudo. Então, a gente consegue reduzir e já ter o benefício. Então, mas também tem dietas em que tira totalmente o carboidrato, né? E aí a gente tem efeitos colaterais também, a gente tem uma irritabilidade, a gente tem mau hálito. Então, assim, também não é para todo mundo. A gente consegue manipular todos eles, na verdade, né? Manipular, eu digo, através da alimentação. Então, às vezes, ao invés da gente comer aquele pão, né? Pão só com manteiga, às vezes a gente consegue trocar por uma batata doce, por um aipim, que fica mais interessante nutricionalmente do que esses alimentos mais refinados.
mas também são ricos em carboidrato, né? Só que é melhor. Então, a gente consegue modular, na verdade, né, essas quantidades e você ter os resultados. Não tirar tudo, porque, olha, realmente pessoas, quando ficam realmente sem, bem restritas em carboidratos, também fica bem complicado o humor, geralmente. Até porque a gente fica com aquela coisa assim, né? De a gente acha assim, vou fazer uma dieta, aí na dieta acaba tirando determinadas coisas de uma vez e depois sente dificuldade. E acaba voltando a comer e faz isso que você falou, né? Acaba voltando a comer até mais, né? Exatamente. Porque tira da forma equivocada, né? Em vez de diminuir ou trocar, né? É o que a gente faz, na verdade, né? A gente restringe o nosso corpo, então tem gente que lida bem, tem gente que não lida bem. Quando a gente restringe, o nosso corpo, querendo ou não, ele meio que foca naqueles alimentos ou naqueles nutrientes. Então, se a gente está muito restrito em carboidrato, às vezes porque quer fazer uma dieta para entrar num vestido específico, para algum evento específico, ou realmente porque viu uma dieta na internet. Na internet, quer seguir, ou alguém falou, e você restringiu muito. Só que o seu corpo, ele está acostumado, que nem a gente falou, a gente precisa de um equilíbrio, né? Ele precisa ter uma quantidade energética no seu dia, né? Quando a gente consome muito a menos, ele vai sentir falta. E o pior, né, que eu vejo para mim no longo prazo, é que o nosso metabolismo diminui, ou seja, cada vez mais ele vai gastar menos, e qualquer coisa. E quando você volta comendo mais. Pode reparar, às vezes você fica um tempo sem comer, vou ficar um tempo sem comer o meu pãozinho, né? Vou tirar meu pãozinho, você tirar um pão. Quando você volta comendo 2, 3. É verdade. Né? E essa diferença que as pessoas têm dificuldade de entender, né? Que às vezes perde peso, quer emagrecer, né? A diferença do peso para a massa, que às vezes a gente acha que emagreceu, diminuiu medidas, e quando a gente vai se pesar na balança, está com o mesmo peso, né? E a gente olha, mas eu não emagreci? Como é que funciona isso? Então, a gente tem o que a gente deve focar, né? A questão da balança. A gente está muito vidrado, né? Acostumado a lidar com a questão de balança, a gente quer perder peso. O nosso foco principal deveria ser a questão das medidas, porque na nossa composição corporal, a gente tem massa gorda, massa livre de gordura, que é a massa magra, água, nosso osso e as vitaminas e minerais. Então, essa é a nossa composição corporal. Como, Nutri, você me explica que eu vi que eu perdi medida, às vezes o short tá mais largo, mas eu cheguei na balança, tá o mesmo peso. A gordura ocupa mais espaço do que o músculo. Então, às vezes você reduzir essa questão da gordura, então você está ocupando menos espaço, mas você está mais hidratado, você fez um exercício, então você mandou sinais de hipertrofia. Então, assim, a gente, na verdade, está mudando essa composição corporal, que pra gente é muito melhor do que só peso. Porque peso, às vezes, pode ser por desidratação. Então, se a gente tira o carboidrato, chegou numa semana, tirei tudo, né? Você vai emagrecer, porque o carboidrato, querendo ou não, ele retém água na célula. Então, você fica inchado, você fica com... Geralmente, a primeira coisa que as pessoas fazem é cortar tudo de carboidrato, cortar tudo, né? Mas por conta disso, porque ele retém essa questão dessa água. Se retém a água, a gente vai ocupar mais espaço. Então, quando tira, a gente diminui. E só isso, aí a gente entra aquele zigue-zague, né? Naquele efeito sanfona, engorda, emagrece. Quando a gente foca em mudança de composição corporal, geralmente essa mudança é mais a longo prazo. Então, às vezes, demora. Então, você fica, estou aqui há 2, 3 meses, meu peso não está mudando. Mas você vai ver nas medidas, é outra pessoa, né? Então, assim, você fala, você tem que mostrar que não importa só a questão do número na balança. Às vezes o número naquele adipômetro ou naquela balança de bioimpedância importa muito mais pra gente, ou na própria roupa, né? Do que o peso na balança. Entendi. Nutri, olha só, a gente não reparou, porque a gente está aqui nesse bate-papo maravilhoso, mas... A hora passou. A gente tem 1 minuto para finalizar. Na verdade, está me sinalizando aqui agora que a gente tem 26 segundos. A gente ia fazer aquela frase, mas não vai dar tempo. Ó. Muito obrigada a todos. A gente tem que finalizar. Boa noite, tchau.